Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema desta noite, consciência do pecado. Nós vamos entender o que a lei tem gerado na vida das pessoas. As pessoas nas obras da lei têm vivido com uma consciência de pecado, uma mente totalmente pessimista e voltada para a condenação. Essa não pode ser a mente de um cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, Paulo nos diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam a consciência de pecados? Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e eterno, queremos entender e compreender a questão da consciência e de termos uma boa consciência para contigo. Sabemos, Pai, que a lei, o pacto da lei, tem gerado uma consciência de pecado nas pessoas. Tem gerado uma mente pessimista, uma mente que vem com a condenação. No entanto, Pai, sabemos que a Tua graça já nos libertou. A Tua graça já nos deu vida, vida em abundância. E nos deu uma boa consciência para contigo. Nos faz entender, nos faz compreender, pois queremos, Pai, viver com uma boa consciência para contigo. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu filho. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, minha igreja, minha família. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem preparado este lugar para nós crescermos dia após dia na graça e no conhecimento. E hoje nós vamos entender a questão da consciência do pecado, de uma boa consciência. Você sabe que o que mais condena o ser humano é a sua consciência. Você sabe que a lei consegue manipular as pessoas por intermédio da consciência. Desde sempre, desde os primórdios das civilizações, quando foi instituída por intermédio de Moisés a lei vem trazendo uma consciência de condenação, de pecado, uma consciência brutal. E esta consciência tem feito com que as pessoas se submetam a diversas coisas, sacrifícios e ordenanças impostas pela lei. Mas nós precisamos entender que eu e você não podemos ter esta consciência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, pastor, quem são os hebreus? Porque nós sempre falamos dos hebreus. Quem são os hebreus? Para você saber, a título de conhecimento, os hebreus eram os judeus convertidos ao cristianismo. E Paulo está escrevendo aos Hebreus e ele diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. O que é uma sombra? Quando você anda num lugar, durante o dia e tem o sol, às vezes você vê a sombra de um carro, você vê a sombra de uma árvore. Então a Bíblia diz que a lei era a sombra, ela dava uma imagem do que ela era, mas ela não era a coisa real. A lei era isso, a lei mais ou menos demonstrava assim, quando dizia, olha, tem que sacrificar um cordeiro, tem que sacrificar um animal para perdoar o pecado. Ela era a sombra do verdadeiro cordeiro que seria morto, a saber, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ok? Então a lei era a sombra. Então você vê uma árvore, você vê a árvore aqui, você vê a sombra ali. Você diz, olha,
esta é uma sombra. Significa que é uma árvore, mas você não sabe a cor, não sabe o fruto, não sabe que tipo de árvore é, apenas pela sombra. Você tem que olhar para a árvore. A lei era isso. Então, a lei não podia tornar ninguém perfeito, porque a lei dependia da carne do homem. Então, o homem tinha que se sacrificar, fazer o seu sacrifício na carne. Por exemplo, para, na lei, alguém ser perdoado dos seus pecados, anualmente, o povo da lei tinha que oferecer um sacrifício. Então eles iam diante do sacerdote e diziam assim, olha, queremos pedir perdão pelos nossos pecados do ano inteiro. Aí o sacerdote pegava ali um cordeiro, alguma coisa que eles levavam, fazia um sacrifício, matava, cortava, queimava no altar, e aquela família, aquelas pessoas tinham os seus pecados temporariamente perdoados. Por isso que era a sombra do verdadeiro cordeiro que seria morto, que nos perdoaria para sempre. Então era assim que acontecia na lei. Então, as pessoas na lei viviam debaixo de sacrifício. E isso era movido por uma consciência de pecado. Olha que interessante. Se você fizesse alguma coisa, vinha a condenação da lei. E a pessoa dizia, olha, eu estou em pecado, eu me sinto mal. E é o que está acontecendo nos dias de hoje dentro da igreja evangélica. O que as pessoas estão fazendo hoje? Estão aplicando uma consciência de pecado. Então, tudo é pecado. A pessoa se sente mal. Uma pessoa com uma consciência pesada, sabe que a pessoa não vive bem? Uma pessoa, quando ela está com a consciência tranquila, ela tem paz, ela tem segurança. Por exemplo, uma pessoa que está com uma consciência pesada, ela não vai pedir nada para Deus. Você sabia? Ela não vai ter coragem de orar, porque ela diz assim, eu sei o que eu fiz, eu cometi um pecado, eu fiz o que não devia, não adianta nada eu pedir, porque Deus não vai me atender. Esta é a consciência produzida pelo pecado. O inimigo é astuto, ele lança dardos. Tem pessoas que, por algum momento da vida, caiu, teve um deslize, só 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, e o inimigo fica o tempo todo. Quando a pessoa está ali, às vezes, falando com Deus, ele lança um dardo dizendo, mas olha, e o teu passado? E o que você fez? E a vida que você tinha? Quem você é? Quem você pensa que é para falar com Deus se você é um pecador? Isso é a consciência do pecado. Isso é o que a lei faz. Só que nós precisamos entender o seguinte, nós não somos pecadores. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos, eventualmente você pode pecar. Agora, pecadores nós não somos, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo perdoou cada um dos nossos pecados. E Ele perdoou para sempre. Os passados, os presentes e os futuros. Nós estamos perdoados. Então nós não podemos ter uma consciência de pecado, porque senão, imagine, eu me coloco no meu momento de devocional e vou orar por uma situação grave, por uma situação que eu preciso ver um agir de Deus, eu preciso ver uma urgência de Deus em uma causa minha. Então, eu me coloco diante de Deus no meu devocional, começo a orar, Senhor, põe a tua mão. Aí me vem a consciência de pecado e vai dizer assim, mas você lembra em 1989, você roubou uma latinha da Coca-Cola com 5 fardinhos. Olha você, olha, aí eu disse, mas como é que eu vou pedir a Deus isso? Porque eu sou um pecador. Então, como as pessoas vivem na lei? As pessoas, quando cometem alguma coisa, elas ficam o dia inteiro, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E a pessoa vem para a igreja, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E passa um mês, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. O Senhor já te perdoou na primeira vez que você lhe pediu perdão. Mas a consciência do pecado é que fica te acusando. E nós não podemos aceitar esse tipo de consciência, porque nós não somos escravos da lei. Nós somos libertos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, olha o pensamento que eu quero que você entenda aqui. O trabalho da lei era mostrar ao homem o seu pecado. Isso era o trabalho da lei. Mostrar, você fez isso aqui? Pecado. Você fez isso aqui? Pecado. O trabalho da lei era mostrar para o homem que era pecado para ele não fazer. Para dar a sua punição. Então, se você fizer isso, a consequência é essa. É olho por olho, dente por dente. Se você matar o animal de alguém, vão matar o teu também. Era a lei. O trabalho da lei era mostrar ao homem o seu pecado.
dar a sua punição, criando uma consciência de pecado. Isto era a lei. Então, criava uma consciência, um medo. E esta má consciência, essa consciência de pecado, gera um peso. Sabe, a pessoa fica com um peso. Jesus diz, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Mas a lei não tem nada de suave nem de leve. Pecador, pecador, pecador. A pessoa vive com esta consciência de pecado. Na graça, pelo sacrifício de Cristo, fomos perdoados e libertos do pecado para vivermos uma nova vida. Não mais escravos da carne e da lei, mas frutificando no Espírito com uma consciência purificada. Diga, eu tenho uma consciência purificada. Mas pastor, minha família, todos sabem o que eu fui no passado. Amado, azar o deles. Azar o deles. Não, porque de vez em quando tem um tio meu que é muito sarrista. Você foi trambiqueiro, hein, meu? Se ele joga, vomita na minha cara. Meu amado, azar o dele. Azar o dele. Porque o que você foi não interessa mais para você, nem para mim, nem para ninguém e nem para Deus. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou você pode ter sido o que foi antes de Jesus. Mas uma vez que tu estás em Cristo, tu és uma nova criatura. E tens que ter uma consciência purificada. Senão o inimigo vai te acusar. Você vai ver debaixo de um jugo de acusação. Você imagina. A pessoa, mas é que eu fiz isso, eu fiz aquilo. O povo na obra de Deus não entra no repouso de Deus, não tem paz por causa desta consciência de pecado. Então, a lei gera uma consciência de pecado, a lei põe peso. Qual o intuito, pastor? Manipular. Uma pessoa com uma consciência de pecado, ela é facilmente influenciada. Você consegue influenciar uma pessoa que ela se sente mal, ela se sente pecadora, ela se sente injusta, ela se sente inferior. Uma pessoa com uma consciência de pecado dentro da igreja, a liderança faz gato e sapato dela. Se for mal intencionada, faz gato e sapato da pessoa. Porque a pessoa não tem, sabe, ela está com peso. Você tem que fazer isso aqui, a pessoa faz. Você tem que fazer isso aqui, a pessoa faz. Você tem que... E a pessoa faz tudo. Por quê? Porque ela está com uma consciência pesada, ela tem uma consciência de pecado. Uma pessoa com uma consciência de pecado, ela se sente inferior, ela se menospreza, ela se desvaloriza, ela não reconhece a autoridade de Deus em sua vida. Olha que interessante. Ela não reconhece, ela diz, eu não sou merecedor. Você vê pessoas orando na lei, dizendo assim, Senhor, se eu for merecedor desta bênção, desta graça, Senhor, isso é uma consciência de pecado. Se o Senhor me encontrar em mim alguém merecedor de receber uma bençãozinha, um prato de comida, isso é uma consciência de pecado. Por quê? Porque a pessoa não se sente merecedor. Tu és merecedor porque Cristo te tornou merecedor. Ele te fez merecedor naquela cruz. Gálatas 5, versículo 1, nos mostra isso. A lei, o ponto 1, né? O ponto 1, para nós lermos aqui, só o ponto 1. A lei escravizava, não mostrava uma saída. Então, a lei não dava saída, era só peso. Peso para a pessoa dizer, eu estou preso aqui, eu não tenho que sair, eu estou escravo. A graça liberta e mostra Jesus, o único caminho. Então, Jesus é o caminho. Então, aqui, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos... Que liberdade é esta, pastor, que Ele nos libertou? Ele nos libertou da escravidão da lei, da servidão da lei, da consciência de pecado da lei, do sacrifício da lei e nos transportou para uma vida livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou ou não libertou? Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Não se submeta novamente a ter uma má consciência, uma consciência pesada, uma consciência má. Sabe por quê? O sistema da lei prende o homem pela consciência, manipula o homem pelo medo. Sabe? Gera medo, gera sentimento de indigno perante Deus. Você não é digno. Olha, tem gente aqui que não é digno. Aí a pessoa diz, será que eu sou? Será que é comigo esse negócio? Você não é digno. Olha, tem gente aqui que Deus está mostrando que não é digno.
de herdar o reino dos céus. Deus está revelando aqui que tem gente que fez coisa errada. Opa! Ainda que alguém tenha feito coisa errada. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, meu amado, indigno tu nunca serás, nunca mais. Porque quem te dignificou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem te tornou santo, irrepreensível no Espírito, quem te selou, salvou para o dia da redenção e tornou você uma nova criatura em Cristo Jesus, não fui eu, não foi homem, não foi a água do batismo que não serve para nada, foi Jesus, naquela cruz que morreu por mim e por você. Foi Jesus. Não podemos invalidar. Não podemos invalidar. Mas pastor, o homem não tem que fazer sacrifício, porque senão ele não vai alcançar o céu. Meu amado, não é o sacrifício do homem, em Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com quantas ofertas? Uma única. Qual? Na cruz. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, aquela única oferta que ele ofereceu, a sua própria vida, o cordeiro sem mancha, não mais a sombra, mas o cordeiro real, não mais aquela sombra que foi passada lá no Egito, nos umbrais das portas, para dar proteção, para que o povo do Egito não morresse, não mais aquele cordeiro, mas o verdadeiro cordeiro, que não era a sombra, mas o real, com uma única oferta, te aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados na conduta, na vida diária, por intermédio da palavra? Esse sou eu e sou você. Então, o sacrifício de Jesus te tornou abençoado, santo, filho, co-herdeiro das promessas de Deus, te tornou uma só pessoa com Cristo, um com o Senhor, amém? Uma única oferta. Mas pastor, então quer dizer que eu não tenho que ficar fazendo tudo isso que o povo está ensinando aí, porque dizem o seguinte, tem liderança dizendo assim, pastor, olha, se você não for à vigília e não subir a um monte 6 sextas-feiras, a maldição não cai. Não cai só se for na cabeça dele, na vida dele. Na tua não tem uma maldição contra a sua vida. Uma vez que você está em Cristo, não há maldição para nós. Mas pastor, é que eu ouvi dizer que se eu não fizer a campanha, essa campanha até o final de 5 meses de campanha, eu não vou receber a minha bênção. A Bíblia diz que com uma única oferta. É Jesus, não é campanha. Campanha não serve para nada, a não ser para tirar dinheiro do povo, para cansar. O povo não aguenta mais. E só gera consciência de pecado, porque o irmãozinho que não pôde ir, porque tem certas pessoas que não vieram. Deus está magoado com essas pessoas, porque o diabo sabe. Que diabo? Eu não tenho nada com o diabo. Mas eu tenho com o diabo? Não tenho nada com o diabo, você não tem nada com o diabo, você é de Jesus. E as pessoas ficam com esta consciência de pecado. Você não fez consciência de pecado. Quem é o acusador, afinal? O diabo. E o acusador já foi derrotado, não nos envergonha mais. Então, a igreja, o papel de uma igreja, de um ministério, não é um papel de julgo, de escravidão, de acusação. É um papel de reconciliação. Ensina a verdade liberta. Ensina a verdade liberta. Por isso é que nós temos que tomar cuidado com o alimento com o qual nós nos alimentamos. Eu disse isso hoje na rádio, hoje à tarde. Porque, olha, com todo respeito, se você vai a um restaurante, né, você chega lá, você vê a cozinha, barata passando na cozinha, rato passando pela cozinha, você vê vem o teu prato, põe o prato na mesa, você desemboca o prato, vira o prato, sai uma barata correndo. Aí você vai, vou comer essa comidinha aqui. Porque esse restaurantezinho é perto de casa, eu disse isso hoje. Recebi uma ligação na rádio, a pessoa disse, pastor, eu vou na minha igreja aqui, porque é pertinho de casa, sabe como é, né? Eu disse, amada, só vá pertinho de casa se a comida for boa. Se a comidinha não for boa, vá para Cristo Vive. Eu disse para ela na rádio, na ligação que eu recebi. Por quê? Porque as pessoas dizem, eu vou numa igrejinha aqui perto de casa mesmo, sabe, pastor? É aqui perto de casa. É a mesma coisa de dizer o seguinte, eu vou num restaurantezinho aqui perto de casa, tem umas baratinhas, uns ratinhos ali na comida, mas é perto de casa. Meu amado, você tem que comer comida boa. É perto de casa, mas tem rato, tem barata na comida,
vá para outro bairro, vá para outro restaurante. Pastor, que eu estou numa igrejinha aqui perto de casa. Mas e a palavra? Não, palavra mesmo não tem. O que tem mesmo lá que a gente gosta é... O negócio quando pega fogo é um reteté danado. Reteté não sara, não cura, não transforma a vida de ninguém. Reteté não serve para nada. Nós temos que entender isso. Eu falei isso na rádio hoje, aberto e ao vivo para todo mundo ouvir. Porque isso não muda a vida de ninguém. O que muda é o lavar regenerador e transformador da palavra. Isso não vira consciência de pecado. A pessoa vai para um culto, chega lá o pastor, esse negócio de oportunidade. Não, eu vou dar oportunidade aqui para o irmão. Que oportunidade? Que negócio de oportunidade? Não, eu vou... Olha, chega uma pessoa na igreja, 2 cultos. Porque a pessoa deu 2 glória a Deus alto lá no fundo da igreja. No 3º culto, o pastor já põe, irmão, fulano, Deus está revelando, vou dar oportunidade para o irmão trazer uma palavra. Que oportunidade para trazer a palavra? Se Deus colocou ele como pastor da igreja, ele tem que cuidar da igreja dele. E assim as coisas vão indo. Aí não tem palavra. Lembre-se sempre disso. Aqui tem uma igrejinha perto de casa, é pertinho. Sabe como é que é, né, pastor? Se a comida não é boa, quando eu quero comer bem, não que minha esposa não cozinhe bem, mas se a gente quer comer uma coisa diferente, eu saio de casa. Queremos comer uma coisinha assim diferente, uma coisinha. Aí nós vamos para um restaurante. Eu já saí daqui para ir comer em Santos. Eu já saí daqui para ir comer lá em Praia Grande, quando a gente quer comer uma carninha. Nós vamos lá no Leitão. A pastora disse aqui na frente faz tempo. Nós saímos de casa, nós vamos ao Leitão, né? Sentamos ali, comemos bem, não é bom? Você vai longe para comer uma comida boa. É igual a igreja. Os antigos pregadores diziam assim: a igreja está longe da tua casa o quanto o seu coração está longe de Deus. Diziam os antigos pregadores, eu assino embaixo, dou o meu aval. Então nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas estão se alimentando de qualquer coisa, e aí vem julgo, vem peso, vem escravidão, vem a consciência de pecado. Deus não quer isso. Olha aqui Romanos 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Nós temos uma vida, uma carne, e a nossa carne, diz a Bíblia aqui que, olha, encontra outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, fica uma guerra na sua mente, porque a tua carne quer te trazer a lembrança, a tua carne quer te trazer memórias de pecado, sabia disso? Quando você está diante de uma oportunidade, tem alguma coisa grande na sua vida, tem algo que você sabe que Deus tem para você, você vai colocar diante de Deus, aí, qual a primeira varredura que a sua mente faz? É varrer o que aconteceu esses dias. Aí você diz, Senhor, o Senhor sabe, eu sei que eu errei, Pai, eu sei que eu pequei, mas olha, se o Senhor... Olha a consciência de pecado. Meu amado, estou aqui dando liberdade para ninguém pecar em absoluto, até porque o salário do pecado é a morte. O que o homem planta, ele colhe. A graça de Deus não é libertinagem. Agora, o que você não pode ter é uma consciência de pecado. A não ser que a pessoa esteja deliberadamente na prática do pecado e a sua consciência vai o acusar pelo Espírito para a pessoa deixar aquilo. Agora, do contrário, você não tem que viver ali, não, sabe como é que é, pastor? É porque eu fiz, eu fui. Meu amado, o que você fez, o que você foi, não importa. O que importa é o que Cristo é e fez na minha e na sua vida. Romanos 8, 1-3. Agora, pois, há um monte de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não, li errado? Agora, pois, já há algumas condenações. Não. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem aqui está em Cristo Jesus? Então saiba os senhores que não há nenhuma condenação para você. Aquele que te acusava não pode te acusar mais. Vamos ver o 2? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei. Que lei? A lei que trazia consciência de pecado, que apontava o pecado, que mostrava o pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, era impossível na lei você ter uma consciência boa, uma consciência sem pecado. Era impossível na lei, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Por quê?
A lei dependia do sacrifício do homem. A lei são 613 mandamentos e ordenanças. Então você imagina, não é? São coisas que os judeus não podiam fazer, não podia comer carne de porco, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então era a lei, 613 mandamentos e ordenanças. O homem não conseguia cumprir. Você via, era um fazendo fofoca do outro, desejando o mal do outro. Só por esse mandamento era culpado de todos. Você veja como a lei era tão ineficaz que os próprios acusadores que tramaram contra Jesus eram judeus. Eles não foram, por diversas vezes Jesus os acusou, dizendo, vocês não são capazes de cumprir a lei? Eles não eram capazes de cumprir a lei. Então, meu amado, minha amada, a lei era ineficaz, era impossível, estava doente, porque dependia do homem. Como o homem não conseguia cumprir a lei, isso fez Deus. Como que Deus cumpriu a lei, pastor? Isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus condenou através da sua vida o pecado, morreu, pôs fim ao pecado e nos tornou novas criaturas com ele. Ele te perdoou, amado. Você é alguém perdoado por Jesus. Diga, ele me perdoou. Então, quando vier uma acusação, sabe aquele tio, com aquele bigodão, aquela barrigona, sabe que de vez em quando você passa para ir para a igreja, ele está ali no botequinho e diz, ei, tá indo para a igreja, né, filho? Isso aí era danado. Isso aí era danado. Fazia, acontecia, né, filho? Você diz, sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que compreender isso aqui. Por quê, pastor, que eu tenho que entender isso? Porque senão, você não vai ter uma boa consciência para com Deus e você não vai entender a obra de Deus para a sua vida. Quando eu disser aqui do altar, tu és abençoado, tu vais dizer, abençoado nada, meu. Sou pecador. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vencedor nada, não sou vencedor coisa nenhuma, isso é conversa. Quando eu disser daqui, você tudo pode naquele que te fortalece. Você vai dizer, não sabe nada, eu fiz tanta coisa errada na vida, fortalece nada. Se você não entender e não tiver uma boa consciência para com Deus, você não vai aceitar ser quem Jesus te tornou. Você não vai aceitar a vontade boa, perfeita, agradável de Deus para a sua vida. Você não vai aceitar a sua nova condição de vida. Esta é a tua condição. A partir do momento que você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a sua nova condição é de uma pessoa perdoada, lavada e regenerada, uma nova criatura. Ninguém pode invalidar isso. Não há como invalidar isso. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, olha aí, efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns. Alguns? O que ele está dizendo? Olha, vocês foram, tais como vocês foram. Vocês não são, nós não somos mais. Não somos mais enganadores, impuros, idólatras, adúlteros, nem efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Tais fostes alguns de vós, não somos mais. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso. Você foi, diga eu fui. Pastor, eu fui. Fala, pastor, eu fui. Não sou mais. Oi, tinha gente aqui que era do balacobaco, meu. Tinha gente aqui que andava armado. Tinha gente aqui que não era brinquedo, não. Tinha gente aqui que, para bater em um, dar um soco no... amado, tinha gente valente aqui na igreja. Aqui, eu sei porque eu ouço os testemunhos dos irmãos. E agora? Mas foi lavado, regenerado, justificado. É uma nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, as coisas velhas já passaram. Olha, os que querem viver sob a lei estão aceitando uma tutela de escravidão. Estão aceitando a escravidão. Negando o sacrifício de Cristo
e profanando a nova aliança. Profanam o sangue. Olha, é o que diz Hebreus 10, 29, quando a pessoa não consegue entender o que Deus fez na vida dela. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito. Tem gente que ultraja o Espírito da graça, amado. Deus fez uma obra, regenerou, você diz, não aconteceu, foi nada, que Jesus, nada. Olha aqui. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Nós não vamos, porque nós não temos essa consciência de pecado, não ultrajamos o sangue, não ficamos aqui profanando, dizendo, não, que mudou nada, mudou coisa nenhuma, é a mesma coisa, não aconteceu nada, que conversão que nada, converti, mas não é bem assim não, eu de vez em quando, meu amado, de vez em quando nada, quando teu velho homem quiser aí, quando tua mente disser assim para você, se fosse em outros tempos, pastor, se em outros tempos o negócio ficava feio, mas não tem outros tempos para nós não. Para mim e para você não tem outros tempos, não. Para mim e para você tem o tempo atual. O passado, você não é mais aquele lá, não, meu. Você não é mais aquela lá, não, minha filha. Pastor, que você em outros tempos eu já estava na cara dela, eu dava ali um bicudo nela, e eu não levava desaforo para casa, não. Mulher não mexia com homem meu, não, pastor, porque eu dava nela. Olha, mas você não dá em nada, em ninguém. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Pastor, você é em outros tempos. Você já grudava ali o cabelo. Mas você não vai grudar o cabelo de ninguém. Você é nova criatura. Amém? Em outros tempos a pastora grudava cabelo que não era uma brincadeira. Não, pastor. Você está entendendo, amado? Nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos. Ainda que alguém queira que você seja, ainda que surja em você um desejo, você não pode mais ser. Não há mais como voltar a ser quem nós éramos. Não há como negar tão grande salvação. Mas pastor, eu quero me desligar de Deus, eu vou enfiar uma faca e vou me matar. Meu amado, morre a carne, o Espírito torna Deus. Porque tu és filho. Você é filho. Não há mais como se desligar de Deus. Não há mais como. O sacrifício foi para sempre. Ele morreu por você para sempre. Olha aqui, Hebreus 6, 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, somos nós, e provaram o dom celestial, somos nós, e se tornaram participantes, ou seja, do Espírito Santo, um com o Espírito, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível Jesus morrer de novo para que você se arrependa. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo a ignomínia. Não pode, não dá mais. Pastor, Jesus tem que vir morrer de novo? Mas é o que estão dizendo aí. Quando diz, para a pessoa ser perdoada tem que fazer isso aqui, tem que fazer campanha, tem que fazer... Estão querendo matar Jesus de novo. Olha, é impossível. Uma vez que Jesus morreu naquela cruz, meu amado, foi tudo consumado. As coisas com Deus não é na base da brincadeira. Um dia de um jeito, outro dia de outro. Um dia fez assim, outro dia fez assado. O que ele fez está feito. Digo, o que Jesus fez por mim está feito. Foi um único sacrifício. Jesus, porém, olha aqui Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos, assentou-se à destra, meu amado, o único sacrifício pelos pecados. Mas pastor, é que me disseram que para perdoar pecado, eu tenho que fazer um curso de batismo, aí eu passo pelo curso de batismo, vou no batistério, e aí os meus pecados vão ser perdoados. Quem te disse isso? Não é a Bíblia. Porque não é batismo nas águas que perdoa pecado. O batismo nas águas era para arrependimento. Você vê João Batista dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento.
aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de carregar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse sim tira o pecado. Esse sim liberta e transforma o homem. O batismo nas águas, o que ele era? Ele era um cerimonial, era uma sombra do verdadeiro batismo, que é o do Espírito. Esse sim é o que livra o homem do seu pecado. Amém? Então, nós temos que entender que o que Jesus fez por nós está feito. É uma redenção eterna. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna. Foi por meio do quê, amado? Do sangue. Digo, o sangue de Jesus é poderoso. É o sangue. A obra que ele começou, ele termina, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Jesus diga, o que Deus começa, Deus termina. Ele me chamou, ele me selou, ele me salvou, ele me justificou. Isso é para sempre. É para sempre. A obra está completa. Então, este é o grande mistério da graça de Deus. Tornar as pessoas que na carne não têm mérito algum, perfeitas em Cristo Jesus. Isso é a obra de Deus. Na carne, você vai olhar para mim e vai dizer, pastor, não lhe dou um tostão por você. Pô, na carne não. Na minha carne eu não presto, na minha carne eu não tenho valor. Na carne para nada aproveita. Isso é a carne. Este é o grande mistério da graça de Deus. Tornar as pessoas que na carne não têm mérito, porque não é mérito nosso o que aconteceu, mérito algum, perfeitas em Cristo Jesus. Tirar o domínio da carne para viverem pelo Espírito. Agora, unidos, Espírito ao de Cristo. Digo, meu Espírito está unido ao Espírito de Deus. Você é um com o Senhor, amado. E quem fez isso, pastor? O sacrifício, a obra? Jesus, quando morreu naquela cruz por mim e por você, e quando você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz, aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Nesse momento você tem os seus pecados perdoados. Pastor, quando é que o pecado de alguém é perdoado? A Bíblia diz, no momento em que você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra. Você ouve a palavra, o Senhor te dá o dom da fé para você acreditar, você crê, porque a obra é toda dele. Você crê, e no momento em que você crê e confessa, você é selado. Você é salvo, como se deu em Pentecostes. Mas pastor, eu não tenho... mas não tem nada, é crer, confessar. É como aquele ladrão na cruz. O ladrão estava na cruz do Calvário. Senhor, ele começa a falar, o outro começa a rir, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele reconhece, Senhor, ele reconhece quem Jesus é. Aí o outro diz, começa a blasfemar e diz, rapaz, você não tem consciência? Está na mesma sentença que nós, quem não tem pecado. E começa a dizer para ele, você está diante de Deus. Estamos recebendo a mesma sentença de Deus. Você não tem consciência? E Jesus volta para ele e diz, filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele, cara, se tu passasse por um batismo agora eu te salvava. Meu amado, entenda o seguinte, a gente tem que entender, porque tem gente que fica assustado. Batismo nas águas é um cerimonial. Vamos lá, Moisés se batizou nas águas? Não existia batismo. Abraão se batizou nas águas? Não existia batismo. José, o grande José, Jacó, Isaac, Sadraque, Mesaque, Abednego, Samuel, qual profeta? Aonde você vê dizendo isso? Nenhum. Nós temos que tem que ter a consciência do que é. Era um cerimonial que os judeus faziam. Mas aí as pessoas pegam hoje, quando se fala de batismo, já dei esse curso aqui mais de 20 vezes na igreja, se tiver alguma dúvida, nós podemos te dar um estudo. Mas a pessoa pega versículos isolados, antes de Jesus morrer, e aí começa, não, se não for isto aqui, e a igreja começa a pôr peso. Mas se não fosse Jesus naquela cruz, você podia tomar 50 banhos de batismo que nada mudava na sua vida. Aliás, tem gente que já se batizou 50 vezes.
E continua fumando, bebendo, mentindo, roubando. Aí, mas assim, não é Jesus fazer uma obra na vida da pessoa para mudar e transformar, reconhecer Jesus de verdade. Porque está assim de gente aí. Eu já fiz trabalho em penitenciária. Eu já estive na FEBEM por diversas vezes, trabalhando na FEBEM, na extinta FEBEM, né? Não tem mais. Hoje é Fundação Casa. Eu já estive no Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, onde esteve Fernandinho Beiramar. Eu já estive em todos esses lugares pregando. E eu chegava ali, ô irmão, eu também, meu pai era pastor, ô irmão, sabe, minha família toda de pastor. Qual o seu nome, filho? Samuel. Qual o seu nome, filho? Moisés. Qual o seu nome, filho? Isaac. Tudo nome bíblico. Mas o que aconteceu? Eu era batizado, eu era pessoa de... Sabe, mas de repente caí no crime. Porque não é isso. Se não for Jesus a mudar, transformar, convencer o homem do pecado, não tem água que convence, amado. Se não for a obra de Deus lá dentro, sabe, a verdade para libertar, nada muda. Nada muda. O que nós precisamos é realmente de um verdadeiro e genuíno encontro com Jesus para termos as nossas vidas transformadas. Olha aqui, Hebreus 9:12, temos aí, volta? Hebreus 9:12, se voltar um bocadinho, D. Não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. É pelo sangue de Jesus. Diga, é pelo sangue de Jesus. Pode seguir, abençoado. Vamos seguir. Vamos, Romanos, segue o ponto 3 em diante. Romanos 16, nós já lemos? Romanos 16, 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as... A obediência no passado era por obras, sacrifício, fazer, pagar preço. E a obediência agora, pastor, no novo pacto, na nova aliança, uma vez que Jesus morreu, ressuscitou. Qual é a obediência agora? É o sacrifício? É fazer o que Jesus fez? Por exemplo, eu tenho que imitar Jesus, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que levar chicotada, eu tenho que pôr uma coroa de espinho, eu tenho que ser cuspido na cara, eu tenho que ser humilhado. Ele diz assim, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre si. Por suas chagas e pisaduras somos sarados. Ele foi humilhado para nós não sermos mais humilhados. Ele se fez pobre por amor de nós. Então, porque tem pregador dizendo, você tem que imitar Jesus no Calvário. Como imitar Jesus no Calvário? Isso é um ultraje. Se ele já foi à cruz, o que eu vou querer eu imitar? Se ele já sofreu para eu não sofrer, se ele já foi na cruz, já passou por tudo aquilo para eu não precisar passar, eu vou querer imitar Jesus. A Bíblia diz, se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Não é para imitar Jesus na carne, é bonito. Você vê que tem a Igreja Católica Apostólica Romana gosta, né? Faz a romaria, aí tem gente que se veste de Jesus, vai para a cruz, meter-lhe um prego no braço, e ali ninguém quer. Mas amarrar a cordinha e ficar ali, todo mundo quer, é bonito. É bonito. Tem igreja evangélica, o diácono Nivaldo me passou isso aqui um dia, se não é um homem sério igual ele, não acreditava. Uma igreja aqui da cidade, o povo sentado na cadeira e o pastor tcharepe, descendo-lhe o coro no povo. E o povo diz, aleluia, aleluia. Jesus foi chicoteado, nós também. Amado, que isso? Jesus foi chicoteado para eu e você não sermos chicoteados. Ele foi humilhado para eu e você não sermos humilhados. A minha obediência agora é por fé. Como, pastor? Eu creio no que a Bíblia diz. Se está escrito, eu creio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio nesta palavra. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Olha, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nada, praga alguma chegará à minha tenda. Isso é fé. Veio uma má notícia, olha, é um câncer, vai morrer. Não vou morrer, porque o meu Deus é o Deus da cura, é o Deus do milagre. Isso é nossa postura, fé. Tem que ter fé. A obediência não é mais por obras, é por fé. Esta foi a revelação que Paulo teve. Efésios 3, 1 a 7, isso.
Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Gentil é que não é judeu. Judeu é que fazia sacrifício na carne. Nós não somos judeus. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Vós outros quem? Os gentios. Pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, as gerações anteriores, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios, que somos nós, não somos judeus, quem tem que fazer sacrifício, pagar preço, não comer carne de porco, etc., é judeu, não sou judeu. A saber, que os gentios são co-herdeiros. O que é um co-herdeiro? O que é um co-herdeiro, doutor? É o herdeiro junto. É o herdeiro junto, em conjunto, co-herdeiro. Membros do mesmo corpo. Co-participantes da promessa. Promessa qual? Mais de 7.000. Prosperidade, saúde, paz, riqueza, vitória, jugo suave, fardo leve. Aí você leva tudo que você está aqui. Co-herdeiros, co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Por meio do sacrifício. Por meio da obra. Por meio de pagar o preço. Por meio de imitar Jesus. Por meio do evangelho. Que evangelho Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Amado, está aqui, versículo 7. Do qual, Paulo diz, fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Você está entendendo o que é esta obra de Deus na minha e na sua vida? Mas isso aqui é totalmente a mão de Deus, porque se a minha mão e a sua, nós não chegaríamos a lugar algum. E eu encerro mostrando para você quão séria é a graça de Deus. Sabemos que a nossa liberdade não é licença para o pecado, pois entendemos que sofreremos as consequências dos nossos erros. Dependemos das misericórdias do Senhor e de manter firme a nossa confissão. Então, vamos entender isso aqui. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Pastor, a pessoa está na graça de Deus, é salvo, é sempre salvo. Quer dizer, a pessoa é salva, então ela pode fazer o que ela quer? Amado, se a pessoa pensa assim, nem se converteu. Pastor, a pessoa está na graça, então a graça, então eu posso pular o carnaval? Pode, amado, você não se converteu, você pode, porque a pessoa que está na graça pensar isso, não, pastor, eu estou na graça, então eu posso fazer a bebedeira, 4, 5 mulheres, e pastor, vou fazer e vou acontecer, estou na graça. Ué, mas vá, você não se converteu, porque quem pensa assim não se converteu. A graça não é libertinagem. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Tem gente aí, com todo respeito, com problemas seríssimos de saúde, porque zombou de Deus, fumou a vida inteira. Isso dentro de pessoas cristãs, dentro da obra de Deus, fumando, você não mata nada. Depois vem uma doença. Às vezes, mas não peguei câncer, mas às vezes vem uma outra debilidade no corpo, e o pulmão está fraco, plantou, está colhendo. Olha que coisa. Deus é tão bom, que Ele nos dá o privilégio de plantarmos e termos a colheita do que nós plantamos. Se plantamos certinho, colhemos certinho. Tem pessoas que beberam a vida inteira, nunca cuidaram da vida e bebem. Isso aqui é para abrir o apetite, pastor. Isso aqui é para fechar o apetite. Isso aqui é para poder dormir. Isso aqui é para poder acordar. Amado, com todo respeito. Estou aqui fazendo desdenho de ninguém. Agora, isso tem um preço. Aí vem uma cirrose, vem um problema, a pessoa pega um problema de saúde, o corpo está debilitado. Se a pessoa nunca tivesse vivido desta forma, o corpo estaria bem a suportar, passa por um tratamento. Um dia eu fui internar uma pessoa, está com uns anos já, né, pastora? E a médica disse, o senhor pare de fumar, o senhor pare de fumar, o senhor pare de fumar. Falei, amado, pare de fumar, isso não é de Deus, tire isso da sua vida. Tem gente que brinca, né? Mas onde é que está na Bíblia escrito que não pode fumar? Não. A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá.
Teu corpo é templo. A pessoa estava ali. E eu levei a pessoa na porta do hospital. Ó, pessoa na porta do hospital, nós viramos as costas, eu soube. Acendeu-lhe um cigarrão. Fumou o cigarrão e entrou para a cirurgia. Mas depois nós corremos lá à pressa, eu entrei na UTI, e hora daqui, e hora dali. O médico, quando abriu para fazer a cirurgia, saiu a fumaça. É brincadeira essa história, sogra? A sogra sabe. Não é brincadeira. Abriu, saiu a fumaça. Bom, eu não vou contar a história toda aqui. Fizemos um velório bonito, um funeral bonito, chamamos uma coisa linda. Morreu. E morrer é lucro numa dessas, sabia? Porque morre, o espírito torna a Deus, a família chora, sofre, mas a vida segue. Então de Deus não se zomba, ok? Não estou pondo peso em você não, viu? Só estou te mostrando que a graça não é libertinagem. Gálatas 3:25. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei. Nós temos a fé. Diga, eu tenho que viver por fé. Diga, eu não tenho que viver por lei. Eu tenho que viver por fé. E eu encerro com a palavra final. O que Cristo fez por nós não dependeu de nossos méritos. Foi dom gratuito. Tu fostes lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Não permitas que o legalismo te escravize. Não abras mão do que ele te imputou. Tu foste chamado para a liberdade. Tens a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, amado. Tem uma consciência limpa, pura, sem pecado, uma consciência em paz. A obra que Jesus fez na sua vida é para sempre. A boa obra que ele começou, ele é fiel para levar até o fim. Como diz a palavra, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obra humana. Senão, imagina a vaidade. Não, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu. Não é você. Foi o que Jesus fez por você naquela cruz. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Boa consciência. Então, quando você for orar, vier uma acusação, você diz, não, minha consciência não é de pecado. Você vai orar, vem uma coisa querendo te acusar. Lembra o que você fez no verão passado? Meu amado, verão passado é passado. Lembra o que você fez em 1972, no dia 12 de outubro de 1972? Eu sei lá o que eu não sei o que eu almocei ontem. Acho que foi carne moída com batata, semana toda quase. Não sei nem o que eu almocei ontem, eu vou saber o que foi. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Aleluia. O que vai me livrar hoje é o que eu vou receber na igreja aqui. Qual é o lanche que tem na igreja hoje? Carne moída com pão. Estou em disciplina. Pai amado e eterno, Deus soberano, justo, fiel e verdadeiro. Queremos bendizer ao teu santo nome e te agradecer por cada um dos teus incontáveis benefícios. Nós não temos uma consciência de pecado. O acusador foi envergonhado, foi derrotado. Ele não nos envergonha mais. Se o Senhor trouxe alguém aqui, Pai, que tem sido vítima de uma acusação mental, que tem feito este filho e esta filha se sentir pequeno, se sentir menor do que os outros, desprezado. Pai, nós repreendemos este pensamento, esta consciência de pecado, porque uma vez em Cristo somos novas criaturas. Nós não somos mais as mesmas pessoas que nós éramos antes. Sobre nós não há maldição, não há encantamento que prevaleça. Não há maldição hereditária, não há praga sobre nós.
ao Espírito Santo de Deus, ao selo do Espírito, o sangue de Cristo vertido, derramado naquela cruz, foi para nos perdoar de uma vez por todas, para sempre, com uma única oferta. E nós sairemos daqui com uma boa consciência, com uma consciência tranquila, de que não depende de nós, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E o Senhor já a usou sobre nós, sobre as nossas vidas. Sairemos em paz, tranquilos e seguros, porque o Senhor está no governo e no controle total das nossas vidas, de todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus.